Vamos resolver o problema 4.62. O enunciado diz: determine o equivalente de Thevenin do circuito aqui da figura abaixo. Bom, vamos olhar alguns detalhes desse circuito. Primeira delas, nós temos duas fontes dependentes, uma fonte de corrente dependente da corrente zero, onde a corrente zero é a corrente que passa por este elemento aqui, o resistor de 20 ohm, e uma fonte de tensão dependente da tensão, onde depende de V0, que é a diferença de potencial no resistor de 10. Tá. Aqui tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Nós estamos trabalhando com um circuito, a gente precisa determinar a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin. No entanto, nós podemos desconectar somente as fontes de tensão independentes para calcular a resistência de Thevenin. E não tem nenhum independente. As dependentes, elas continuam ligadas no circuito. Só que elas dependem de parâmetros do circuito. Então, quando nós formos calcular a resistência de Thevenin, nós precisamos ligar a esse circuito uma fonte de valor determinado. A gente já vai fazer essa parte. Uma vez que a gente colocou essa fonte de valor determinado, a gente usa a relação de Ohm para poder encontrar a resistência de Thevenin. Okay? Agora, uma outra coisa. Por o fato de não ter fontes independentes nesse circuito, implica que a tensão de Thevenin é igual a zero. Então, quando nós não tivermos fontes independentes no circuito, a tensão de Thevenin é igual a zero. Vamos deixar isso por escrito. Então, de cara nesse problema, nós já determinamos a tensão de Thevenin, sem nenhum problema. O V de Thevenin é igual a zero. Esse aqui, então, é o nosso primeiro resultado. Agora, a gente vai para a segunda parte, que é encontrar a resistência de Thevenin. Para isso, nós precisamos ligar uma fonte independente nesse circuito, ou fonte de corrente, ou fonte de tensão, e a partir dela, a gente usa a relação de Ohm para poder encontrar a resistência de Thevenin. O que eu vou fazer? Vamos refazer esse circuito. Bom, está aqui o nosso circuito. Eu acrescentei uma fonte de tensão nele, vocês já vão entender o porquê. Essa fonte de tensão que está nesse circuito, eu vou dar um valor para ela de 1 volt. Por que 1 volt? Porque isso facilita minhas contas. E aqui eu tenho uma corrente a ser determinada, que eu vou chamar de X. Dessa forma, a resistência de Thevenin, ela vai ser dada por quem? Pela voltagem, que é 1 volt, dividido por Ix. Essa é a relação. Então, uma vez que eu encontrei a corrente, eu encontro a resistência de Thevenin. Então, o problema agora se resulta em encontrar o Ix. Tudo isso porque nós temos fontes dependentes no circuito e nós precisamos excitar essas fontes. Então, a gente está aplicando uma diferença de potencial. Aqui, nós vamos aplicar a análise de malhas. Vamos definir uma corrente que eu vou chamar uma corrente de I1 no sentido horário, tá? Aqui também uma corrente I1 e aqui uma corrente I3. E cada uma dessas malhas a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff, as leis de Kirchhoff para tensão nelas. Dessa primeira aqui, ó, nós já podemos concluir o seguinte, ó, o I1 não está no mesmo sentido que essa fonte daqui. Então aqui, ó, dessa malha, tá? Da malha 1, vamos chamar isso, nós temos o seguinte, que I1 é igual a 0,1 Izinho zero. Esse é o primeiro resultado que nós já vamos ter. Tá? A única coisa que eu fiz, o I1 não está aqui no mesmo sentido que essa corrente, então eu já determino ele por ali. Só uma correção, aqui é I2, tá? Aqui, olha, eu não tenho esse zero. Esse zero, ele vai ser quem? Eu tenho I2 no mesmo sentido que ele e I3 no sentido oposto. Então, o I0, ele é a corrente I2 menos a corrente I3. Essa daqui é uma outra equação que a gente tem. Dessa maneira, nós já conseguimos relacionar uma equação que relaciona I1, I2 e I3. Eu sei que I1 vai ser igual, né, colocando aqui 0,1 I2 menos I3. Né? Então a gente já tem essas equações que estão por aí. Podemos pegar, vamos chamar essa daqui de equação 1, essa de equação 2, e nós vamos substituir a equação 1 na equação 2, né? Jogá-la aqui dentro. Quando nós fazemos isso, nós vamos encontrar que I1 é igual a
0,1 que multiplica em 0, então vai ser 0,1 e 2 menos 0,1 e 3. Essa é a nossa equação. Vamos guardar essa equação aqui também. Nós já temos uma relação entre as três correntes de malha. Lembrando que a corrente que eu quero encontrar é a corrente X, né? Olhando pela figura aqui, quem é essa corrente X? Ela não está no sentido oposto de 3, né? Então, Ix vai ser igual a menos I3. É essa a corrente que me interessa, a corrente I3. Vamos agrupar todo mundo bonitinho aqui. Ó. Vamos colocar isso aqui. Vamos olhar para a malha 2. Vamos aplicar a lei de Kirchhoff para a tensão, a malha 2. Na malha 2, o que nós vamos ter? Vamos ter aqui ó, o 20, que multiplica I2 menos I3. Depois nós temos menos 2V0 mais 42. Mais 42. Tudo isso igual a zero. Olha, esse 22 vai somar com esse 42. Vai me dar 62. Menos 23. Menos 2 que multiplica V0. O V0 não está aqui, olha. Qual que é a diferença de potencial aqui em cima? O V0, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser o 10 que multiplica a corrente que passa por aqui, que é I1 menos I3. I1 menos I3. Essa é a corrente que passa ali. Então, no lugar do V0, vamos colocar 10 que multiplica I1 menos I3. E tudo isso aqui igual a zero. Podemos aqui dar uma pressionadinha aqui em cima. Vamos colocar uma divisória aqui. Então tá aqui essa divisória. Nós vamos agrupar alguns valores aqui ainda que dá para a gente brincar. Olha, o 62 não acontece nada. Vai continuar 62. Esse menos 23, olha, 2 que multiplica 10 dá 20. Com esse menos daqui dá mais. Então vai ficar mais 23 que cancela com esse. Então os termos envolvendo I3 desaparecem. Vai sobrar menos 21. Tudo isso daqui igual a zero. Então a gente já tem mais uma equação. Olha, nós temos essa equação aqui. Agora essas equações vão ser, vamos chamar essa equação de 3. E essa aqui é uma equação que vamos chamar de 4. Então, nós podemos circular ela também porque ela é importante para a gente. Temos aqui já uma equação envolvendo a malha 2. Agora vamos olhar a malha 3. Né? Essa malha que está aqui. Malha 3. Olhando a malha 3, nós vamos ter, olha, 20. Vai ficar meio apertado aqui, mas vamos lá. 20 que multiplica I3 menos I2. Aí nós chegamos aqui no resistor de 10. Mais 10 que multiplica I3 menos I1. Olha, mais 1 volt. Mais 1. Tudo isso igual a zero. Podemos agrupar os termos em comum. O I3 tem 20 mais 10 dá 33. Os termos envolvendo I2 menos 22, menos 22, menos 10 e 1, isso é igual a menos 1 volt. Essa aqui é a nossa equação 5. Agora, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar a equação 3, a equação 4, a equação 5 e colocar no outro slide e manipulá-las. Vamos ver o que a gente encontra. Então, nós vamos ter esta equação. Então, está aqui nossas três equações. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a equação 4 e isolar ela para I1. Tá? Vamos escrevendo isso para a gente saber o que está acontecendo. Então, olha, da equação 4, nós vamos ter que 20 e 1 é igual a 62. Podemos cancelar esses zeros. O 2 passa dividido, 6 dividido por 2 dá 3. Então, nós podemos escrever que I1 é igual a 3 e 2. I1 é igual a 3 e 2. E nós vamos jogar aqui dentro. Então, nós ficamos com 33 menos 22 menos 10, que multiplica 3 e 2. Tudo isso igual a menos 1. Então, nós temos 33. Olha, aqui vai dar menos 30, com menos 20 dá menos 50, e 2, tudo isso igual a menos 1. Bom, então, temos essa equação aqui. O que nós podemos fazer com essa equação? Vamos chamar essa aqui de equação 6.
e nós vamos substituir a equação 6 na equação 3. Nós encontramos que I1, nós vamos substituir a equação 6 lá na equação... Vamos substituir este resultado aqui, ó, que nós temos. Então nós vamos ficar aqui nessa equação 3, né? No lugar do I1, nós vamos colocar 3 e 2, então ficamos com 3 e 2. Eu já vou passar esse 2 para lá, menos 0,1 e 2, isso é igual a menos 0,1 e 3. Bom, essa subtração vai dar 2,9 e 2, que é igual a menos 0,1 e 3. Portanto, nós podemos escrever o I2 da seguinte maneira. Vai ser menos, né? Negativo, 0,1 e 3 dividido por 2,9. Essa divisão aqui, vamos colocar o resultado direto, mas não é difícil de falar. Isso aqui é 1 sobre 10, né? Então vai ficar 1 sobre 10 vezes 2,9. Isso nos dá menos e 3 dividido por 29. Esse é o valor de 2. Temos mais um resultado aqui. Tudo é álgebra a partir daqui, tá, gente? Bom, agora nós podemos pegar essa equação e jogar aqui dentro. E nós vamos encontrar o valor de 3. Então nós temos 30, que multiplica I3, menos 50, que multiplica menos I3, sobre 29. Tudo isso igual a menos 1. Bom, 50 dividido por 29, quanto que vai dar? Nós temos menos com menos dá mais, 1,72. Com esse 30, então nós temos 31,72 e 3, isso é igual a menos 1. Basta passar esse 31,73 dividindo, nós vamos encontrar qual é o valor de I3. I3 vai ser igual a um valor negativo. Vamos abrir nossa calculadora aqui. Vamos fazer a continha aqui do lado. 1 dividido por 31,72. Isso nos dá 0,0315. Vamos fazer de novo aqui só. 1 dividido por 31,72. Temos 0,0315. Então, o valor de I3 é 0,0315 ampere. E nós vimos aqui anteriormente que o Ix, cadê? É menos I3. Portanto, né, o Ix, que é o valor que a gente quer, ele é igual a 0,0315. Ok? Esse aqui é o valor do X, ampere, positivo. Vamos marcar esse resultado, porque ele é importante para a gente. E nós vamos determinar agora o R de Thevenin, que nós vimos o seguinte. Colocamos essa fonte de valor conhecido de 1 volt. Então está aqui essa fonte de 1 volt. R de Thevenin é igual a 1 dividido por X. O R de Thevenin, então o R de Thevenin, ele é igual a 1 dividido por X. Bom, olha o que nós fizemos aqui, né? Olha, a gente não fez 1 dividido por esse valor? Se a gente pegar 1x dividido por isso, a gente vai voltar no 31,72. Então, o R de Thevenin é 31,72 ohm. Dessa maneira, o nosso equivalente de Thevenin, ele fica da seguinte forma, vamos fazer aqui em preto. Um resistor, aqui vamos colocar um pontinho, fingir que temos uma fonte. Esse valor aqui é o nosso R de Thevenin e aqui é a nossa fonte de Thevenin, que nós encontramos que é igual a zero. Por que ela é igual a zero? Porque o circuito não tem nenhuma fonte independente. De novo, o circuito não tem nenhuma fonte independente, nem de tensão e nem de corrente. Por isso que o V de Thevenin é igual a zero. Dessa maneira, a gente pode finalizar o problema 4.62. Ele tem essa marcação, esse asterisco, justamente pelo fato de que não temos fontes independentes, que isso implica numa tensão de Thevenin igual a zero. Tá? Então a gente finaliza por aqui o problema 4.62 e nos vemos numa próxima resolução.